Tudo bem, gente? Graça e paz a todos. Só 14 dias atrás, nós começamos a falar um pouquinho sobre um tema chamado reconstruir. Então, não sei quantos de vocês estão lembrados, mas nós começamos a introduzir esse tema, né? Com base em 2 Coríntios, capítulo 5, tá bom? Falando um pouquinho a respeito do ministério da reconciliação. Então, nós trabalhamos algumas coisas ali, à medida que a gente vai reconstruindo, né? Coisas que às vezes se perderam, né? A gente usou um texto, inclusive, lá de Isaías também, né? Sobre as antigas ruínas, né? As cidades que foram devastadas. A gente viu que reconstruir não é fácil, né? Recomeçar, reconciliar, assim como Deus nos reconciliou consigo mesmo em Cristo Jesus, né? Ele nos chama a esse ministério. Não é uma tarefa fácil, mas a gente vai vendo aí muitos milagres acontecendo à medida que a gente entende o coração de Deus e vai trabalhando nessa reconstrução. Bom, hoje eu quero continuar uma segunda parte dessa mensagem, tá bom? E, na verdade, o nosso texto base está lá em Neemias, mas antes da gente ir para lá, deixa eu te dar aqui um contexto histórico, né, para você entender um pouquinho melhor. Se você puder abrir primeiramente em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, está capítulo 36, e a gente já chega ali em Neemias, ok? 2 Crônicas 36, a partir do verso de número 16 a gente pode ler aí. Podemos até ler o 15, não tem problema. A palavra do Senhor diz assim: repetidamente, o Senhor, o Deus de seus antepassados, enviou profetas para adverti-los, pois tinha compaixão de seu povo e do lugar da sua habitação. No entanto, eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras. Eles caçoaram dos profetas até que a ira do Senhor ela não pôde mais ser contida, e nada mais se pôde fazer. Então, o Senhor trouxe o rei da Babilônia contra eles. Os babilônicos, tá, como diz algumas versões, mataram, ou caldeus, tá? Mataram os jovens e foram atrás deles até dentro do santuário. Eles não tiveram piedade nem dos rapazes, nem das moças, nem dos idosos e doentes. Deus os entregou todos nas mãos do rei. Ele levou para a Babilônia todos os utensílios, grandes e pequenos, do templo de Deus e todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio do rei e de seus oficiais. O seu exército queimou o templo de Deus, derrubou os muros de Jerusalém, queimou todos os palácios, destruiu tudo que era de valor. Os poucos habitantes que sobreviveram foram levados para o exílio na Babilônia e se tornaram servos do rei e de seus filhos, até que o reino da Pérsia conquistou o poder. Cumpriu-se desse modo a mensagem do Senhor transmitida por Jeremias. A terra finalmente desfrutou de seu descanso sabático e permaneceu desolada até que se completasse os 70 anos, conforme o profeta, aqui no caso Jeremias, tá, havia anunciado. Você vê essa profecia aqui exatamente do jeito que ela está, lá em Jeremias 25. Jeremias foi preso, né, sofreu muito por causa da mensagem que ele carregava, mas falando sobre esse tempo histórico aqui. Chegaria esse tempo em que, se não houvesse arrependimento, o Senhor levaria o povo cativo, mas mais do que isso. O templo em Jerusalém, que era, né, a glória de Israel, né, onde Deus se manifestava, ele foi queimado, destruído. Os muros da própria cidade, né, que indicavam proteção, era uma fortaleza contra os inimigos, foram derrubados. Então nós temos aqui uma cidade em ruínas. Ela foi totalmente despedaçada, amando o próprio Deus. E não que Deus seja ruim, tá bom, gente? Mas Deus permitiu que tudo isso acontecesse, para que o povo pudesse ser aprumado, para que o povo pudesse entender os caminhos do Senhor. Bom, 70 anos de cativeiro se cumprem, tá? Exatamente como está escrito aqui. O povo de Deus, né, é maltratado, é um povo agora exilado, tá, entre as nações, principalmente lá na Babilônia. Você tem a história de Daniel, que está nos palácios, né, vendo o futuro dos impérios que viriam e que também destruiriam a Babilônia. Você tem o profeta Ezequiel, que está no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, que é um rio lá da Babilônia, né, profetizando sobre o governo dele. Ele vê o trono de Deus, né, e fala: gente, mesmo nessa situação, Deus ainda governa, Deus é soberano. E você tem uma série de profetas falando a respeito, né, desse tempo e que eles sairiam disso. E então nós chegamos aí, vamos olhar aqui um pouquinho o relato, lá em Neemias, que na verdade é onde eu quero me apegar um pouquinho mais aqui nesse tempinho nosso, ok? Neemias. Antes de chegar aí no 4 ainda, eu vou passar pelo capítulo 2, tá, gente? Vou ler 2 versículos aqui, só para ir contextualizando melhor. Ó. O capítulo 2, verso 19 e 20 diz assim, ó: mas quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam do nosso plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Vocês estão se rebelando contra o rei? Aqui no caso, está contra o rei do império dominante, né, sobre Israel. Então eu lhes respondi: o Deus dos céus nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir este muro. Vocês, porém, não têm parte alguma, nem direito legal ou histórico sobre Jerusalém.
Então Deus desperta, né, o coração de Neemias. Então, eu vou ganhar um tempinho aqui, tá, gente? Depois você pode ler o capítulo 1 e tal. E ele é esse homem que vai, né, ser despertado para a reconstrução dos muros. E quando isso começa, tá, o plano começa a ser estabelecido, né, aparece aí esse homem, né, Sambalate, Tobias também vai ter uma fala aqui que nós já vamos analisar. E eles começam a zombar, dizendo assim: o que vocês estão fazendo? Vocês estão se rebelando contra o rei? Vocês não podem reconstruir isso aí não, cara. Daí aqui, você vai ver no capítulo 3 que eles começam a reconstrução, né? Neemias aqui é firme, né? Fala assim: olha, o Deus dos céus, ele nos dará êxito. Mas a gente começa a ver apontamentos aqui, gente, que em processos de reconstrução, seja da nossa vida espiritual, profissional, onde você quiser aplicar, tá bom? Quando nós vamos reconstruir algo em Deus, muito provavelmente, tá, haverá oposições. Não vai ser simplesmente assim, né, vou fazendo e, né, vai de vento em polpa. Haverá oposição. E aqui nós temos, a Bíblia cita aqui 3 homens, tá? Eu vou falar sobre 2 deles, que vão representar essa figura dessa oposição, do inimigo da nossa alma. Eles já começam caçoando, dizendo assim: olha, vocês estão infringindo uma ordem, vocês não vão conseguir reconstruir isso. E aí no 3 você tem, tá, esse início de reconstrução, e aí eu chego onde eu quero, que é no capítulo 4, e eu quero pensar um pouquinho aqui, diz assim, ó, a partir de 1, Sambalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Ele indignou-se, zombou dos judeus, disse na presença de seus companheiros e dos oficiais do exército samaritano: o que esse punhado de fracos judeus pensa que está fazendo? Imaginam que serão capazes de construir um muro em um só dia, só porque ofereceram alguns sacrifícios? Pensam que pode fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? E aí, né, Tobias ainda vem chutar o cachorro morto, tá? Tobias, o amonita, né, estava ao seu lado e fez um ótimo comentário, gente. Ele diz o seguinte, ó: basta uma raposa subir lá, ou seja, subir esses muros, né? E esse muro de pedra, ele desaba. Pai, em nome de Jesus, essa é a sua palavra, Senhor. E nós queremos entender, Senhor, o que o Senhor está manifestando aqui nessa noite, o que o Senhor quer comunicar, Pai, aos nossos corações, Senhor. Nós pedimos, Senhor Deus, que os portais eternos, Deus, estejam abertos sobre esse lugar. E que o Senhor, Pai, que é esse Deus forte e poderoso na batalha, Deus, Deus temível na guerra, Jesus. Como diz a expressão aqui do texto, Deus dos céus, Pai. O Senhor governa sobre o primeiro, sobre o segundo, sobre o terceiro céu, Deus, onde Paulo viu coisas inefáveis, Deus. Coisas que não são dignas, Deus, de ser dita entre os homens aqui na face da terra, Senhor. O Senhor é esse Deus que governa e nós reconhecemos, Deus, que o Senhor é esse soberano, Pai, assentado, Jesus, que nos dá a oportunidade a cada dia, Deus, de reconstruir, de recomeçar, Deus, mas que não mente para nós, Deus. Nós teremos oposição, Deus. Muitas vezes o inimigo da nossa alma, Deus, os principados, as potestades, eles estarão ali, Deus, fazendo essa oposição, Deus. Talvez querendo nos amedrontar, talvez querendo nos pressionar, Deus. Talvez, Senhor Deus, lançando setas à nossa mente, mas eles provavelmente estarão lá, Deus, impedindo que a obra do Senhor, Deus, avance, impedindo que os processos de reconstrução, Pai, sejam estabelecidos. Como nós já dissemos aqui, Deus, há 2 semanas atrás, e continuamos, Deus, a falar hoje, que haja reconstrução, Deus, em todos os setores da nossa vida. Nós declaramos que não haverá nada quebrado, Deus, nada faltando, que nada estará fora do lugar, Senhor Deus. Nós queremos orar ao Senhor, Deus, e dizer, Senhor Deus, lançar sobre esse lugar essa palavra, Deus, que nós vamos reconstruir, Pai. Seja talvez vidas espirituais, Deus, que estão quebradas, Senhor Deus. Se esqueceram, Deus, do seu tempo a sós com Deus, se esqueceram, Pai, que o Senhor é esse soberano, Deus. Talvez pessoas, Deus, que abandonaram seus ministérios, talvez casamentos quebrados, Deus, talvez relacionamentos entre pai e filhos, Deus, que estão também, Senhor Deus, desgastados, Senhor. Nós cremos que é um tempo de reconstruir, de reconstrução em todas as áreas, Senhor. Por isso que os anjos do Senhor, Deus, tenham liberdade nesse lugar, Pai. Esses espíritos ministradores, Senhor Deus, que estão trabalhando em favor de nós, Senhor Deus, que vamos herdar essa salvação, essa maravilhosa salvação em Cristo Jesus. Não nos deixa, Senhor Deus, passar o nosso tempo aqui na terra, Senhor, simplesmente vendo, Senhor Deus, simplesmente observando, Senhor Deus, mas que nós possamos ser esses ministros de reconciliação, Deus, que possamos ser homens e mulheres, Deus, que estão empenhados, Senhor, em reconstruir aquilo que o Senhor quer reconstruir, Deus, que estejamos empenhados, Deus, em trabalhar por aquilo que o Senhor quer que dê certo, Deus. Alinha, Jesus, os seus pensamentos aos nossos sonhos, Senhor Deus, que os nossos sonhos estejam alinhados aos seus pensamentos, Senhor Deus. Então nós sabemos que tudo que nós pedimos, Deus, em nome do Senhor, nos será feito, Senhor. Nós queremos estar totalmente debruçados e empenhados, Deus, com aquilo que o Senhor está fazendo em todo o globo terrestre, Senhor Deus, nesse tempo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Pessoal, a Almeida Revista Atualizada, eu prefiro esboçar essa mensagem com base nela, tá? Eu li aqui a NVT, mas ela trabalha 5 questões, tá? 5 perguntas que Sambalate faz. Ele coloca na seguinte ordem, tá? Quem são esses fracos judeus?
E aqui um português está um pouquinho mais arcaico, mas ele diz assim, permitir-se-lhes-á isso, ou seja, pode isso. Mas será que eles podem fazer isso? Sacrificarão, darão cabo da obra em um só dia, e por fim ele diz, né, renascerão acaso dos montes de pó as pedras que foram queimadas? Pessoal, eu sei que aqui é um contexto histórico que nós já falamos e estamos vendo, né? Mas o inimigo ele basicamente trabalha dessa forma. Quando a gente se empenha, né, como Neemias foi despertado por Deus para reconstruir, essas vozes vão vir na nossa cabeça. A primeira pergunta aí que Sanbalat acaba fazendo, né, é o que podem fazer esses fracos judeus? Ou seja, era um povo que estava disperso, um povo que vem de um cativeiro, homens fracos. Talvez não tivesse o recurso na mão, o material necessário. O que podem fazer esses fracos judeus? E talvez, né, para o nosso tempo um pouquinho mais contemporâneo, o método de trabalho é o mesmo. Tá? A pergunta talvez ela mude um pouco. Eu não sei se você tem familiaridade com isso, mas o inimigo, quando você está reconstruindo, né, situações, profissões, ministérios, sua vida, o inimigo vem e fala assim, cara, o que você pode fazer? Você é fraco demais. Você não tem os recursos necessários para reerguer, para reconstruir essa cidade, para reconstruir sua vida, para se restabelecer. Você é fraco demais. E à medida assim que o inimigo vai fazendo esses questionamentos ao nosso coração, obviamente para nos desanimar, tá, gente? É importante a gente ter em mente a palavra de Deus. Lembra que a serpente sempre trabalhou com meias verdades. Né? Não é que não podia comer de nenhuma das árvores do Éden. Existia uma em específica do conhecimento do bem e do mal. Foi isso que Deus disse. Né? Astutamente ela chega ali para Eva e diz assim, o Senhor disse que não pode comer nenhuma desses frutos. Não. É do conhecimento do bem e do mal. E quando o inimigo fala sobre essa nossa fraqueza, é uma meia verdade. Gente, pensando assim, nós como seres mortais somos fracos. Mas Paulo, ele responde uma situação muito interessante, inclusive diante de um inimigo, né? Segundo aos Coríntios, por favor, capítulo 12, Paulo reconhece sua fraqueza. Paulo ora por 3 vezes pedindo que o Senhor o livre de aquilo que ele vai chamar de um mensageiro de Satanás, tá? Era como um espinho em sua carne. E ele vai falar sobre a fraqueza dele. E Deus vai fazer afirmações sobre esse povo fraco. E o texto diz o seguinte, aí a partir do verso... Podemos ler a partir do 7, ó. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer tipo de arrogância. Ou seja, tem um propósito. Esse mensageiro, esse espinho que está aqui, tá? Em 3 ocasiões eu supliquei ao Senhor que o removesse. Mas o Senhor me disse, minha graça é tudo que você precisa. O meu poder, ele opera melhor na fraqueza. E o texto ainda diz, portanto, agora fico feliz, aqui é Paulo dizendo, né, de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus, ele opere por meu intermédio. Por isso eu aceito com prazer as fraquezas, os insultos, as privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. O inimigo, muitas vezes, gente, nesse processo de reconstrução, seja qual área for da nossa vida, ele vai vir com esse tipo de coisa, você é fraco demais, você não vai conseguir, você não tem força para isso. Nós precisamos nos lembrar que o poder de Deus, ele é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Não deixa de ser uma verdade, olha, eu sou fraco mesmo. Olha, em mim não há nada de bom, não há nada de excelente, não há nada talvez de belo. Mas é na minha fraqueza, é na minha pequenez que o poder de Deus, ele é aperfeiçoado. Ele opera melhor. É importante comentar alguns aspectos aqui, eu deixei algumas coisas aqui de lado, tá, gente? Mas muitas vezes as pessoas ficam, né? Não, mas por que tem que ter oposição? A oposição, gente, às vezes ela é até um instrumento de Deus para fazer as coisas da maneira correta. Deus permitiu que esse mensageiro de Satanás, esse espinho na carne, estivesse ali. Para quê? Para não nos tornarmos, aqui no caso Paulo, né, orgulhosos. Quando a gente pensa aqui numa aplicação, eu já vi muita gente dizer isso, tá? Eu estou reconstruindo, cara, está de vento em polpa e tal, e a pessoa ela começa a olhar para a força do próprio braço. Às vezes Deus permite algum Sanbalat chegar e, cara, mas você é fraco. Deus permite alguns reveses, algumas coisas darem errado nesse processo de reconstrução para mostrar a nossa fraqueza. Para talvez nos, de certa forma, fazer com que a gente entenda e enxergue que é o Senhor fazendo. É o Senhor quem está nos dando graça. Então, muitas vezes, para não haver orgulho no nosso coração, para a gente não falar, não, é fruto do meu trabalho, cara. Eu estudei demais, então eu mereço mesmo, eu trabalhei demais, então por isso que eu estou reconstruindo. Eu paguei o preço, né? Muitas pessoas usam essa... E eu sei que há um preço a ser pago, mas a gente tem que tomar cuidado com esse orgulho que às vezes entra dizendo assim, não, foi porque eu fiz. Esse eu, ele é perigoso. Por isso que em muitos processos de reconstrução a gente vai ver oposições se levantando. É o próprio Deus permitindo, dizendo assim, se você for bater de frente com o inimigo, talvez ele tenha razão em algumas coisas, vocês são fracos.
O que podem fazer esse fraco povo? O que eles podem reerguer nesse lugar? Mas esse texto, segundo aos Coríntios, vem nos lembrar que o poder de Deus, gente, ele é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Talvez sejamos fracos, assim como seres humanos, tá? Talvez eu não tenha o recurso necessário, talvez eu nem saiba exatamente que caminho tomar. Mas o Senhor aqui, ele vem dizer, olha, o meu poder ele vai ser aperfeiçoado aí. Inclusive, eu já vou até assegurar aí a tua soberba, né? Você vai ver que é a minha mão se manifestando. Esse é um primeiro aspecto aí. O que podem fazer esses fracos? É uma pergunta diante desses processos, né, de reconstrução. A segunda pergunta que aparece aí é... Eu vou brincar aqui, né? Para os boleiros, pode isso, Arnaldo? Permitir-se lisar isso? Será que isso pode? E a pergunta que às vezes ressoa, né, aos nossos ouvidos, sei não se isso é permitido, hein? Será que há aprovação dos homens, isso que você está reconstruindo? Essas perguntas às vezes vêm, gente. Será que fulano aprova? Será que vai dar certo? Será que tem mais pessoas junto? Pode isso ou não pode? Será que Deus está comigo? Essas perguntas surgem, gente. Vem falar que a gente é fraco? Não, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Será que Deus vai permitir isso? Será que vai dar certo? Será permitido isso a eles? E aí eu quero ler com vocês, voltando ali em Neemias, por gentileza. O capítulo 6 diz algo interessante aí. Neemias 6, o verso 16, diz assim, ó: quando os nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, ficaram assustados e sentiram-se humilhados, perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda do nosso Deus. Se você voltar no 15, para você entender melhor o que está dizendo aqui, diz que no dia 2 de outubro, tá? A minha versão aqui, ela transfere o calendário, antigo calendário lunar, tá? O calendário hebraico, já para o calendário aqui gregoriano, que é o calendário que a gente anda, tá? 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto. Eles reconstruíram, gente. Então, vai ser permitido a esse povo reconstruir, o muro está pronto. E Neemias aqui está reconhecendo que quando os inimigos ficaram sabendo disso, eles se sentiram humilhados. Eles ficaram envergonhados, né, assustados. Eles perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda do nosso Deus. Então, assim, Deus está conosco. Isaías 43:13 vai dizer assim, olha, agindo Deus, gente, não vai ter nenhum Sambalate que vai impedir, nenhum Tobias, nenhuma oposição. Agindo o Senhor, quem impedirá? Lá em João, 1 João, se não me falha a memória, 4:4, diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que no mundo está. Então, assim, oposição provavelmente vai ter. Vão falar da nossa fraqueza, você não é capaz, cara, você não tem capacidade para isso. Nós precisamos entender que o poder de Deus opera melhor na nossa fraqueza. Será que pode? Será que Deus está comigo? Será que a obra foi reconstruída? Nós reconhecemos que foi com a ajuda do nosso Deus que esses muros foram reerguidos. Há uma terceira questão ainda que diz, sacrificarão. O sacrifício, né, na aliança, eu gosto de chamar de primeira aliança, alguns usam antiga, tudo bem, mas na primeira aliança, gente, ele fala de o Júnior se apresentando diante de Deus, não mais culpado agora. O sacrifício, ou seja, o sangue dos animais, eles serviam como um perdão de pecados. A minha culpa estava sendo transferida para aquele animal. Portanto, quando eles dizem, olha, eles vão reconstruir, o que eles vão sacrificar? Se a gente pensar num contexto nosso, eles vão voltar a ter intimidade com Deus. Eles vão comparecer diante de Deus agora sem culpa. Eles vão ter novamente comunhão com o Senhor. E nos processos de reconstrução que a gente passa você é fraco. Acho que Deus não está com você. E aí vem aquela coisa, agora você virou o queridinho de Deus? Você vai voltar agora a ter intimidade com Deus? Você não pode, você tem culpa no cartório. Lembra, você fracassou. Se você está reconstruindo é porque algo foi quebrado, ok, gente? Essas coisas, gente, elas vêm muito, é o inimigo, são setas dentro da nossa mente. É isso aí, vocês vão voltar então agora a ter intimidade com Deus? Bom, e aí o escritor de Hebreus, vamos lá. Hebreus capítulo 4. Nos diz algo interessante aí. Hebreus. Eu vou ler 2 textos aqui em Hebreus, tá? O 4, verso 16, a minha versão diz assim, ó: assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde nós receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Hoje nós não sacrificamos mais animais, o Cordeiro de Deus, né, o Senhor Jesus, ele é esse sacrifício santo e vitalício, né, para todos sempre. E diante das nossas culpas, né, alguns dizem que foi o apóstolo Paulo, outros dizem que não, mas o escritor de Hebreus ele coloca, olha, nós devemos nos aproximar diante do trono da graça com toda a confiança. Não há mais sentimento de culpa.
Se você for lá para o capítulo 10, ainda falando, né, sobre essa questão da nova aliança, ele diz o seguinte, a partir do verso 19. Tá, Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, e é só por causa disso, tá, gente? Senão a gente estava perdido, lascado, quebrado, né? A nossa fraqueza não ia ter poder de Deus aperfeiçoando. Quando a gente pergunta, será que Deus está conosco? Nós éramos alvo da ira de Deus, na verdade. Tá bom? Podemos ter intimidade? O texto continua dizendo, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada, ela foi purificada. Tudo isso por causa do sangue de Jesus. Tá? E o nosso corpo lavado com água pura. Apeguemos-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Então, mediante processo de reconstrução, o inimigo vai dizer assim, vai voltar a ter intimidade? Será que você pode, né, fluir de novo? Igual você pode. Pode. Adentremos com toda a confiança. Há uma quarta questão ainda que aparece aí, e ela trabalha um pouquinho a questão do cronos, tá, do tempo. O texto pergunta, darão cabo da obra em um só dia? A gente sabe que historicamente essa obra aqui foi terminada, está reconstruída em 52 dias esses muros. A gente acabou de ler ali no capítulo 6. Eu acho interessante a gente pensar um pouquinho sobre a questão do tempo, porque o inimigo, muitas vezes, ele sopra dizendo o seguinte, o seu tempo já foi. Não tem mais tempo para você. Você já deu no que tinha que dar. Como você já fracassou uma vez, será que dá tempo de se reconstruir? Essa questão cronológica, muitas vezes, ela acaba desanimando muita gente. O inimigo sopra essas questões no nosso ouvido. Eu tenho dito, gente, por muitos anos, o cronos, esse tempo que nós andamos aqui, ele é só um detalhe. Em breve, céus e terras passarão. Céus e terra passarão. Mas a palavra de Deus, ela será cumprida. Vocês sabem que Deus ele não está preso, gente, dentro desse cronos. Deus criou o cronos, vocês sabem disso, o tempo cronológico, tá? Eu sei que a gente olha para o relógio, mas o relógio ele é só um instrumento de medição. Quando você vê Deus criando as coisas no Gênesis, eu sei que alguns, não, aqui eu piro, mas assim, é só você ler com cuidado. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, ela era sem forma e vazia. Havia caos. Então o Espírito de Deus ele pairava por sobre a face do abismo, aquela palavra ali ele estava chocando algo, como uma galinha que está em cima dos ovos. Ele estava formando algo sobre isso que era sem forma e vazio. Você vai perceber, se não me falha a memória, 3º ou 4º dia da criação, lá para Gênesis 4, 5, que então Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Para quê? Está no texto. Para demarcar tempos, estações, anos. Deus tinha acabado de criar o cronos. O que é um dia? É a Terra, no seu movimento, né? Quem não faltou nas aulas de ciência, nesse movimento de rotação. Ela demora 24 horas, né, esse dia para dar uma volta, aproximadamente, tá, gente? Estou arredondando aqui, tá? Em torno do seu próprio eixo. O que é o ano? É o movimento de translação, que marca 4 estações com relação à Lua, ao Sol, enfim. Deus não habita nesse cronos. A gente precisa entender, gente, como reconstrutores, que o tempo ele é só um detalhe, ele é só uma variável na equação toda. Ele não pode ser um fator preponderante de dizer assim, como está demorando. Nós acabamos de ler aqui, a promessa de Deus não tarda. Há 2000 anos a igreja espera o retorno do Senhor, e pelo menos, né, eu tenho 41 anos de que eu estou sobre a face da terra, e pelo menos há 20, eu ouço pessoas que assondam, mas o meu avô, o meu tataravô, falava disso aí, nós não temos visto essas coisas. Gente, é só um detalhe. O Senhor disse que vai voltar, e Ele vai voltar. Ele está apontando os seus sinais de que Ele voltaria. Enquanto, lembra que a gente leu há 14 dias atrás, 2 Coríntios 5, nós falamos sobre esse tabernáculo, que Paulo fala que a gente habita agora, mas assim, o meu desejo era estar com o Senhor, era sair desse tabernáculo, ir para o tabernáculo celestial e estar para sempre com o Senhor. Mas por causa do ministério da reconciliação, eu preciso ainda estar aqui, tem uma missão a ser feita nesse lugar ainda. Paulo ele começa o capítulo 5 falando sobre essas coisas. É infinitamente melhor estar com o Senhor, mas tem um trabalho que precisa ser resolvido aqui embaixo ainda. Então, tempo, gente, ele é só um detalhe. Tudo vai passar. Talvez essa obra aqui foi 52 dias, talvez os nossos processos de reconstrução durem menos, ou talvez alguns durem muito mais. Mas o que Deus nos chama é para reconstruir. O meu tempo eu já fiz o que tinha que fazer, né? Não deixe esse fator tempo ser preponderante na sua decisão, porque o tempo é só um detalhe, o cronos ele é só um detalhe. Eles darão cabo da obra, o inimigo está colocando, vamos fazer tudo isso aí num só dia. Não, foi em 52, não foi em 1. Mas os muros estavam reconstruídos, a obra foi terminada, né? Filipenses 1,
Quando Paulo começa a escrever a igreja de Filipos, né, ele fala assim, olha, aquele que começou a boa obra na vida de vocês, ele é fiel para completá-la até o dia da volta de nosso Senhor. Eu sei que tem gente que não gosta de ouvir isso, tá, gente? Mas, enquanto o Senhor Jesus não volta, nós estamos empenhados no ministério da reconciliação. Simples assim. Para o cristão, a gente vê a questão dos galardões, a Nova Jerusalém, há tantas coisas escatológicas, né? Mas não tem aposentadoria. Não tem isso. É até que o Senhor venha. Ele vai completar a obra. E acredite nisso, tá, gente? Não, cada vez mais a gente só vê, né, coisas terríveis com a igreja, a gente está vendo tanta catástrofe, tantas coisas. Ok. Mas acredite na palavra do Senhor, até o dia de Jesus Cristo voltar. A obra que Deus tem com a igreja. E essa obra ela está andando há 2000 anos. Ela tem rompido os séculos. O Senhor Jesus vai terminar. Ele vai levar essa igreja santa, sem ruga, sem mácula, essa igreja linda, gloriosa, até aquele dia do arrebatamento. Ele vai preparar essa noiva. Ele vai completar a obra que ele tem que fazer na terra com essa noiva até o dia que ele for voltar. O tempo, ele é só uma. Não estou dizendo que ele não é importante, tá? Ele é uma das variáveis. Ele não pode ser preponderante. Eu vejo assim, o que é a ideia de perseverar? Perseverar sempre tem uma indicação de você estar na linha do tempo. É continuar se esforçando, é continuar fazendo conforme o tempo passa. A ideia de perseverança é sempre isso, é continuar remando mesmo a maré sendo contra. Mas o tempo está passando, e eu estou a 10, a 20, a 30, talvez a 50, quem sabe aí, gente, 60, 70 anos, trabalhando para reconstruir. Tudo que aparecer para mim que está quebrado, que está faltando, que está fora do lugar, eu vou trabalhar para reconstruir. Então o tempo é só um detalhe, gente, só um detalhe. Bom, Tobias chega aí ainda, né, e ele diz, renascerão ao acaso dos montes de pó as pedras que foram queimadas. Lembra que a gente leu lá em 2 Crônicas, né, 36? É o templo queimado, né, os muros destruídos. Ele está dizendo assim, olha, esse povo está trabalhando, sabe que eles vão fazer ressurgir esses muros, né? Vai renascer pedra queimada aí. Gente, vamos para Ezequiel 37. Nós não podemos duvidar, gente, do poder de Deus. Nós precisamos nos colocar na brecha. Tá? Aliás, o profeta Ezequiel, né, cabe muito bem no contexto que nós estamos trabalhando aqui. Deus diz pela boca dele, eu procurei alguém para reconstruir os muros. Alguém que se colocasse na brecha. E eu não achei ninguém. Mas quando Deus acha alguém, quando nós nos colocamos nessa brecha, nós não podemos duvidar do poder de Deus, gente. Não reconstruir um relacionamento do jeito que está é muito difícil. Não reconstruir talvez uma questão profissional do jeito que está é impossível. Não reconstruir isso ou aquilo. Não, do jeito que está é impossível. Talvez aos olhos humanos, gente. Mas para Deus, lembra lá na questão do nascimento de Jesus, que o anjo fala para Maria, para Deus, nada é impossível. Se nós estamos empenhados, gente, em fechar as brechas, em reconstruir, em recomeçar, em reconciliar, nada será impossível. Ezequiel 37, né, eu pedi para vocês abrirem aí, estou devendo a leitura. Verso 3. O profeta Ezequiel diz o seguinte, na verdade o Senhor aqui, né, tendo uma conversa com o profeta Ezequiel, diz, então ele me perguntou, filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Imagine você, gente, eu sei que aqui é uma visão, tá, que ele está tendo. Ele está tendo um vislumbre, tá, do reino espiritual, mas ele vê vale de ossos secos. Tá bom? Então a morte, não há vida. Tá bom? Não é impossível. Aí ele diz, respondi, ó Senhor soberano, tu sabes. Então ele me disse, profetiza a estes ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano, soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Eu que porei carne e músculo em vocês e cobrirei com pele. Eu darei fôlego a vocês e vocês voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim anunciei essa mensagem como ele me havia ordenado. E de repente, gente, as coisas são assim, tá? Qualquer hora a gente pode ter muito de repente na Bíblia. Há muitas coisas que a gente está vendo, isso aqui é vale de ossos secos, isso aqui é vale de ossos secos, isso aqui não, é impossível, isso aqui não dá. Isso aqui é um montão de pedra queimada, João. Pedra queimada não serve para obra, não dá para reconstruir pedra com pedra queimada. De repente, enquanto Ezequiel profetizava sobre ossos secos, gente, a palavra do Senhor diz, ouviu-se em todo o vale um barulho de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Eu acho isso extraordinário, gente, porque Ezequiel, ele está profetizando segundo o coração de Deus, e ele começa a ouvir ossos batendo. Ossos que estão secos, eles começam a reviver. E o que é extraordinário é que não tem como, por exemplo, a tíbia da perna se colocar com talvez o crânio da cabeça. Cada osso, ossinho do meu dedo, no dedo, que vai formar a minha mão. Braços, tórax, crânio. Cada osso, ele revive no seu devido lugar.
Porque senão fica um corpo, né, parece um bicho, vai parecer uma besta, né, uma coisa estranha. Mas cada osso ele encontra o seu lugar de colocação, como Deus fez originalmente. Ele começa a ver esses ossos se encaixarem. Ele continua dizendo ainda a narrativa, o texto, né? Ouviu o barulho de ossos batendo um contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formavam sobre os ossos. Em seguida, pele se formou para cobrir o corpo, mas eles ainda não respiravam, ou seja, não havia o fôlego de vida. Processos de reconstrução é colocar cada coisa no seu devido lugar, gente. Nada fora do lugar. É começar a revestir com músculo, com pele, com... Você sabe quando você faz um ralado aí arde, né? Por quê? Porque precisa ser coberto com pele. Mas ainda é um boneco. Né? Se você já foi em envelope, provavelmente você já foi, você vê ali o boneco. O fôlego de vida, a alma, tudo aquilo que representa a vida, a gente já não está mais ali. Sofreu um julgamento, ou subiu ou desceu. E Deus está mostrando a Ezequiel, lembra que era impossível, era só um vale de osso seco. Já está cada coisa no seu devido lugar. Eu já formei músculo, eu já coloquei tendões, eu já coloquei a pele. E agora eu vou dar vida a isso. Deus diz, então ele me disse, filho do homem, profetize aos ventos. Anuncie-lhes uma mensagem e diga, assim diz o Senhor soberano. Ó fôlego, venha dos 4 ventos, sopre nesses corpos mortos, para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele me havia ordenado. E o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram e formaram um grande exército. Então, assim, podem reviver esse monte de pedra queimada, chamuscada, diz algumas versões. E quando a gente olha e fala assim, meu Deus, é só... Não sei se vocês já viram essas zonas de guerra, né? Ou quando há catástrofes, né? Como a gente teve no Rio Grande do Sul. E a gente vê muitas famílias ali que perderam tudo e às vezes dando entrevista, dizendo assim, chorando, né? Perdemos, mas agora é reconstruir. Às vezes a gente está do lado de cá olhando a TV e vendo aquela devastação. Você fala assim, meu Deus, será possível reviver? Ezequiel está vendo esse vale de ossos secos. Talvez, né, se a gente aplica isso à nossa vida pessoal, aplica aos lugares em que nós estamos envolvidos como corpo, como sociedade, a gente talvez pense, gente, será que pode reviver? Deus pode reviver? Gente, Deus é especialista. Nós temos um caso aqui, poderia citar muitos outros, tá? Em pegar ossos secos e fazer um exército reviver. Deus é especialista, gente, quando a gente se coloca nessa obra de reconstrução, em pegar caos e transformar em bênção. Deus é especialista em pegar, às vezes, vida financeira, cara quebrado, não tem o que fazer humanamente, e fazer dele um homem próspero sobre a face da terra. Deus é especialista em pegar mulheres que são estéreis e fazer dela alegre mãe de filhos. Deus é especialista, gente, em pegar a gente tudo quebrado, arrebentado, tá falando de saúde, e dar saúde nova, dar vida nova a esse corpo. Às vezes as pessoas perguntam, João, mas será que Deus pode curar tal coisa? É a pergunta que eu respondo com outra pergunta, né? Às vezes a pessoa é cega. Às vezes a minha pergunta é, quem criou o globo ocular do homem? O cara tem um câncer no intestino, João, isso é impossível. Quem criou o intestino do homem? Gente, nós não estamos falando simplesmente com um reparador. Nós estamos falando com alguém que é criador. Ele conhece, ele desenvolveu tudo aquilo. Poderia Deus tocar num cérebro de uma pessoa? Sim, Deus formou o cérebro. Eu quero terminar aqui, que diante dessa quinta questão aí, né? Renascerão acaso os montes de pó, as pedras que foram queimadas? Que é Sambalate ainda perguntando, né? Tobias ainda vem e fala assim, olha, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, ela derruba o muro. A ideia aqui é o seguinte, né? Não, Junão, eu sei que eu sou fraco, mas o poder de Deus aperfeiçoa, Deus está conosco, agindo Ele, quem vai impedir? E nós vamos reconstruir. Então, às vezes o inimigo fala assim, então reconstrói. Eu vou dar um sopro. Na primeira, né, nós vamos derrubar esse muro de novo. Eu não ia levar, vamos lá, vai. Zacarias capítulo 2, só para a gente fechar aqui. O profeta Zacarias diz algo interessante. O profeta Zacarias é um dos profetas que também profetiza no meio desse contexto todo de reconstrução, tá? E ele diz o seguinte aí. Dá até um medo, né? Fala assim, meu Deus, eu vou reconstruir, mas vai que acontece de novo. Já deu errado uma vez, 10 vezes, 20 vezes, né? Meus amigos, a palavra do Senhor diz assim, o profeta Zacarias, vindo uma raposa, né? Ela vai derrubar. Então vamos lá, vamos ver se a raposa derruba isso. Quando levantei os olhos outra vez, estou lendo a partir do 1, tá? Eu vi um homem segurando uma corda de medir. Aonde você vai? Eu perguntei. Ele respondeu, eu vou medir Jerusalém para saber qual que é a largura e o comprimento de Jerusalém. Para que ele vai medir, gente? As dimensões de Jerusalém. O texto responde, tá? Então o anjo que estava comigo foi se encontrar com outro anjo que vinha na sua direção. E esse outro anjo disse, corra e diga àquele jovem, um dia
Jerusalém ficará tão cheia de pessoas e animais que não haverá muros na cidade, pois não caberão todos dentro dela. Então eu mesmo serei um muro de fogo ao redor de Jerusalém para protegê-la, diz o Senhor. E eu serei a glória no meio dessa cidade. Esse aqui não tem como raposa derrubar, gente. Se ela achar uma brecha nesse muro e tentar entrar, ela queima. Deus está dizendo assim, olha, se a gente reconstrói, se a gente se coloca na brecha, se Deus nos acha, gente, nesse ministério da reconciliação, Ele mesmo é como um muro de fogo ao nosso derredor. Então não serão raposas, nem raposinhas, nem chacais, nem nenhum tipo de inimigo que vai conseguir derrubar esse muro. Porque é o próprio Senhor nos defendendo. Então quando esses pensamentos às vezes vêm e falam assim, cuidado, está reconstruindo, eu vou derrubar de novo, não vai dar certo de novo. Nós vamos nos lembrar que o Senhor é como esse muro de fogo ao nosso derredor. Que nos guarda, que nos livra, gente, que nos protege e que está conosco nessa peleja. Eu quero orar com você, por favor, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela sua palavra. Sabemos que o Senhor é um Deus grande, Pai, temível, vitorioso, Deus. Sabemos que o Senhor está à procura, Deus, de homens e mulheres, Senhor Deus, que vão reparar os muros, Deus. O Senhor, Pai, por meio do profeta Ageu, Deus, o Senhor faz uma reclamação pesada ali. O Senhor diz ao povo, Senhor Deus, por meio daquele profeta, sobre a reconstrução do templo, Deus. E o Senhor reclama dizendo que o templo está abandonado, Senhor. Que as nossas casas, Senhor Deus, elas estão no luxo, elas estão com os armários cheios, Deus, elas estão lá no bem bom. Mas a obra do Senhor tem sido, Deus, negligenciada, abandonada, Senhor. O Senhor faz uma denúncia muito séria ali, Jesus. Que nessa noite, Senhor Deus, a gente possa se colocar, Pai, nesse tempo, que é um tempo que se chama hoje, Senhor. Um tempo, Senhor Deus, em que o Senhor está talvez convocando, Senhor Deus, aqui homens e mulheres, Pai, esse ministério da reconciliação. Está nos chamando, Deus, para reconstruir ruínas, cidades devastadas, Senhor Deus. O Senhor está, Deus, talvez nos convidando, Senhor Deus, a reparar relacionamentos, Deus, a reconstruir a nossa vida espiritual que está um caco, Senhor Deus. O Senhor aqui está nos alertando, Deus, sobre as investidas, Deus, de Satanás, do inimigo que certamente virá, Deus, à nossa mente, falando sobre a nossa fraqueza, Senhor. Mas nós estamos reconhecendo nessa noite, Senhor Deus, que o Seu poder é aperfeiçoado, Deus, na nossa pequenez, naquilo, Deus, que nós não sabemos, como aqueles 24 anciãos, Deus, eles depositam as suas coroas, Deus, diante do Seu trono. Nós também depositamos, Deus, reconhecendo que os nossos títulos não vão nos levar a lugar nenhum, Deus. Nós estamos reconhecendo, Deus, que o orgulho do nosso coração tem nos conduzido a lugares, Senhor Deus, que é lugar de morte, Senhor Deus. Nós reconhecemos, Senhor Deus, que se não for a boa mão do Senhor, Deus, agindo em nosso favor, Jesus, nada vai dar certo, Deus. Nós reconhecemos que sempre foi o Senhor, Deus, é o Senhor, Pai, e sempre será, Jesus, nos guiando, nos guardando, Senhor Deus, mostrando, Senhor Deus, não só a Sua beleza, mas o Seu cuidado, Senhor, para com cada um de nós, Jesus. Talvez alguns aqui, Deus, que estão aprisionados pela culpa, Senhor Deus. E nós sabemos que se nós confessarmos, Deus, os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo, Deus, para remover, para nos perdoar, Senhor. Que possamos reconstruir, Jesus. Talvez alguns aqui estão, Senhor Deus, sendo abalados pelo tempo, Senhor. Estão vendo os seus dias, os seus anos, Senhor Deus, passarem. E talvez tenham pensado, Deus, por causa até desse tabernáculo em que habitamos, por causa desse corpo mortal que está envelhecendo, Deus, que já não podem, Deus, mais ser útil, que já deram, Senhor Deus, ou que talvez já não há mais força, Senhor Deus. Nós reconhecemos, Deus, que a obra do Senhor, ela nunca parará, Jesus. Nós reconhecemos, Senhor Deus, que o tempo, Senhor Deus, criado pelo Senhor, na qual nós fomos subjugados, Senhor, ele é só um detalhe, Jesus. E enquanto houver fôlego de vida, Senhor Deus, em nossos pulmões, enquanto, Senhor Deus, o Senhor nos der, Pai, a experiência de caminharmos sobre a face da terra, Senhor, nós estaremos envolvidos, Senhor Deus, reconciliando homens, reconciliando corações de pais para com filhos, de filhos para com os pais, Deus. Deus, mesmo quando a gente observar aquele montão de pedra queimada, Senhor, nós sabemos que o Senhor pode fazer um muro lindo, Senhor Deus, daquele lugar. O Senhor não nos chama a preguiça, Senhor Deus, mas a pegar, Deus, de um lado da mesa e o Senhor pegar do outro, Deus, e a gente vai ver, Pai, ossos secos revivendo, Senhor. O Senhor fará desses ossos secos um grande exército, Senhor Jesus. E ainda que o inimigo tente, Senhor Deus, nos amedrontar, dizendo assim, olha, eu vou destruir isso aí de novo. Pode reconstruir, mas eu vou derrubar de novo. Deus, nós temos a convicção, Senhor, de que quando nós construímos sobre a pedra angular, que é o Senhor Jesus, Pai, quando nós usamos os elementos mais puros, Deus, como ouro, prata, as pedras preciosas, Senhor, sobre o firme fundamento, Jesus,
Pai, o Senhor é como um muro de fogo ao nosso derredor, Deus. Não permitirá que seta maligna alguma, Senhor Deus. Não permitirá, Deus, que nenhum chacal, nenhuma raposa, Senhor Deus, nenhum inimigo das trevas, Senhor Deus, venha construir aquilo que estamos construindo no Senhor. Pai, eu sei que o Senhor está construindo histórias aqui, Deus, há legados, Senhor Deus, colocados aqui, Senhor Deus. Há heranças sobre esse lugar, Deus, heranças que foram construídas no Senhor, Deus. Há avós aqui, Deus, que ensinaram os filhos e que agora estão ensinando netos, Deus. E que talvez virão, Deus, os bisnetos, Deus. São legados passados de geração em geração, Senhor Deus. O seu nome será lembrado, Jesus. De geração após geração se contará, Deus, a respeito dos seus grandes feitos. Nós aguardamos ansiosamente o seu retorno, Senhor. E enquanto aguardamos, Jesus, nós estamos, Deus, empenhados em reconstruir, em reconciliar, Senhor Deus, as antigas ruínas, Senhor. Nós queremos declarar essa verdade sobre esse lugar, Deus, aqui, cada um aqui, Jesus. Homens, mulheres, Deus, jovens, todos aqui, Senhor Deus, possam, Senhor Deus, pensar nessas palavras por esses dias. Ouvir, Senhor Deus, aquilo que talvez o Teu Espírito está ecoando nos corações. É tempo de reconstruir, Deus. É tempo de reconciliar, de recomeçar, Deus. O Senhor não está dizendo que não haverá oposição, de que vai ser tudo, Deus, fácil. Não, Senhor Deus, haverá guerra, haverá lutas, haverá, Deus, talvez a enxada numa mão e a espada na outra, Deus, por causa dos inimigos. Mas a boa mão do Senhor, Deus, ela estará conosco. E lá no final, Senhor Deus, nós vamos ver que por causa do bom nome do Senhor, Deus, e da boa mão do Senhor, nós obtivemos êxito, Senhor Deus, para com tudo aquilo que fizemos sobre a face da terra. Faz isso, Senhor Deus, nesses dias, Senhor. Opera os Teus milagres, Pai, em nome de Jesus. Amém, meus amigos.